Isso. Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Podem ir entrando aí na live, fiquem à vontade. Vou dar uns minutinhos para vocês entrarem, tá? Antes da gente iniciar. Por favor, coloquem aí no chat o nome de vocês, qual Unimed vocês pertencem. E, por favor, coloquem as dúvidas de vocês também, porque no final a gente vai responder algumas dúvidas. Se não der tempo de responder aqui, a gente responde depois na caixinha de... A gente dá um jeito de responder isso lá no Instagram. De algum jeito para vocês essas dúvidas, tá bom? Mas vamos tentar separar um tempinho aqui, uns 20 minutinhos, né, meninas? Pra gente responder as dúvidas de vocês. Lembrando que hoje a gente vai falar sobre cultura e obrigação legal. Deixa eu abaixar um pouco essa música, senão eu vou deixar vocês surdos, né? Bom dia, pessoal. Lembrando que a live vai ficar gravada, tá? Aí vocês podem também reassistir depois, podem compartilhar com os colegas. Dá mais um minutinho aqui pra gente iniciar, tá bom? Pra gente não atrasar muito. Em respeito também a quem entrou no horário. Tomar uma aguinha aqui. A Maria Elisa, ó, tá reforçando aí pra gente, pra colocar as dúvidas do caderno de cultura e governança. E se quiser aproveitar, colocar do caderno de legal, também pode colocar, tá? Que a gente vai entrar em algumas questões de legal também. Bom, já são 10h06, eu vou iniciar. Deixa eu só suspender essa musiquinha aqui. Parar o compartilhamento. Fechar aqui. Então, oficialmente, bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Renata, para quem não me conhece, eu sou a DPO aqui da DPONet, sou gerente de privacidade aqui do time de privacidade da DPONet também, tá? De privacidade e governança. E hoje a gente fez essa live, a gente idealizou essa live para tirar algumas dúvidas de vocês sobre o caderno de cultura, né, os requisitos de cultura e governança, e a gente vai entrar também em alguns requisitos de obrigação legal, tá?
que é o caderno de legal, né? Então teve muitas questões ali que se desmembraram, aí veio esse novo pilar de obrigação legal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele também. Aqui na live comigo está a Maria Elisa e a Natália. Elas trabalham aqui comigo também são de POs aqui, também são encarregadas de dados. E elas vão se apresentar. E aí a gente já vai dar início. Eu vou dar início com algumas perspectivas e alguns recados gerais, tá? Sobre prazos, datas, né? Vamos comentar um pouquinho também sobre o kickoff inicial que a gente teve agora dia 19. E aí as meninas já vão entrar nos requisitos aqui para esclarecer algumas dúvidas que a gente vem recebendo com frequência, tá? Meninas, podem se apresentar, tá? Deixa eu fechar meu microfone aqui. Bom dia, primeiramente. A Renata já me apresentou aí, meu nome é Natália, sou a encarregada de dados da DPO.net e analista de privacidade aqui do time dela, né? E eu vou falar um pouquinho com vocês da parte de legal. Bom dia, pessoal. Eu sou a Maria Elisa, também atuo aqui na DPO.net, sou encarregada de dados. Eu estou vendo aqui que algumas pessoas já me conhecem, né, do Dedicado, a Bruna. Tem bastante gente aqui, muito bom revê-los. Vou auxiliar vocês aqui no caderno de cultura e em demais questões, tá, pertinentes ao caderno, o descritivo que enviamos a vocês. E aí, na medida em que vocês forem tendo dúvidas, pode deixar aqui no chat, que a gente vai respondendo ao final, tá? Aliás, ao decorrer da apresentação. Isso aí, muito bem, meninas. Obrigada. Acho que a Maria Elisa está com algum problema de sinal, que ela está caindo da live, mas já ela volta. Então, pessoal, para a gente iniciar com alguns recados, tá? Então, esse documento que eu estou mostrando aqui na tela para vocês, ele é o Plano Anual do Programa Nacional de Governança e Proteção de Dados Pessoais, tá? Esse documento é o FB 861, ele está disponível lá no GIL para vocês, junto com o caderno de questão e junto também com um outro descritivo que tem lá as diretrizes do programa, tudo certinho. Eu trouxe esse documento aqui porque tem algumas considerações bem importantes. E aqui no documento ele traz o cronograma do ciclo, né, onde a gente já teve a reunião inaugural, que foi dia 19/11, que a gente teve com o time de privacidade lá da Unimed do Brasil. A gente tem, então, a habilitação para a participação do PNG-PPD, que vai acontecer do dia 1/1 de 2026 a 28/1 de 2026. E por que é importante essa informação? Tá? Como o time da Unimed do Brasil já avisou lá na live do dia 19, as fichas de indicação de DPO precisam estar com a data de 2026, tá? Então, se vocês forem mandando as fichas para a DPO.net assinar, né, direcionando no meu e-mail, lembrem de mandar logo que iniciar janeiro, tá? Para as fichas estarem com a data de 2026, certo? E se vocês forem também de POs próprios e só utilizarem a plataforma, lembrem de atualizar as fichas com data de 2026, tá? Então, as fichas de indicação na Unimed do Brasil precisam estar com data de 2026. As atas de nomeação de DPO não precisa, tá? Pode estar com data lá atualizada de 2025. Mas a ficha da Brasil atualizada, ela tem que ser anual, tá? E aí a habilitação começa, então, dia 1/1 e vai até dia 28/1, que é o prazo ali que a gente tem. A habilitação vai ser pelo SegCop, né, que vai ser a plataforma nova, que a Unimed do Brasil vai disponibilizar o acesso também. E aí a gente aguarda mais informações de como eles vão fazer essa disponibilização, tudo certinho, a gente vai avisando vocês. E aqui tem outras datas referentes ao programa também, que a primeira reunião de tira dúvidas vai ser dia 22/1, o prazo para submissão vai ser do dia 9/2 a 27/2. Depois a gente tem a reunião de tira dúvidas dia 12/2, que é ali no meio do prazo de submissão, né? Na hora que a gente estiver subindo as dúvidas, se a gente tiver dúvida, a gente também mandar essas dúvidas para o time da Unimed do Brasil.
E aí depois a gente tem avaliação das respostas e evidências submetidas, ali de março até o mês 5, e depois a disponibilização do relatório circunstanciado dia 1/6, tá? Então, ali dia 1/6, a gente encerra a primeira fase do PNG-PPD, e aí depois abre-se a segunda fase, que é a fase de contestação, onde tem as datas aqui também. E aí depois, a segunda fase, né, que é a fase de contestação, ela se encerra ali com a reunião de encerramento do ciclo, que é dia 13/8 de 2026, e aí depois abre o prazo para nova submissão, que as Unimedes que não atingirem aí a nota de corte, elas vão poder participar da nova submissão, tá? E aí a gente tem que aguardar mais informações sobre a nova submissão também. Então, tem esse calendário aqui. Esse calendário ele está disponível no descritivo, que a gente divulgou para vocês também dia 31 de outubro. Eu vou mostrar o descritivo já para vocês. E depois, se vocês quiserem solicitar também essas informações, vocês podem solicitar com o time de governança, que vocês vêm fazendo reunião já, ou com o Iude, ou com a Juliana, ou com a Maria Elisa. Às vezes vocês fazem reunião também com a Carol, né, que é a nossa parte de cibersegurança e privacidade aqui, comigo ou com a Natália. Podem solicitar que a gente envia para vocês também esse calendário, caso vocês não consigam acessar. Ferramentas de apoio, então aqui está falando, né, sobre a nova ferramenta, que é o SegCopy, que vai poder fazer abertura de chamado, vai enviar a ficha de indicação do encarregado já por ela, vai fazer a submissão das respostas, das evidências, depois vai fazer a contestação, disponibilização do relatório, e a nova submissão também vai ser tudo por ela. Aí aqui tem, para abertura de chamados referente à indisponibilidade do sistema ou problemas com credenciais, deverá ser centralizado lá no GIL, né, que é o sistema que vocês já conhecem. Aí aqui tem alguns requisitos das evidências, tá, pessoal, de como as evidências devem ser elaboradas. Então, as evidências, elas devem estar em PDF, tá? Então, o sistema, ele não vai aceitar imagem, ele não vai aceitar Word, ele não vai aceitar Excel. Tem que estar tudo em PDF. Tá? A gente vai ter que converter. Caso vocês não conheçam, tem aquele I Love PDF. O I Love PDF tem uma quantidade lá que você consegue converter documentos do Word para o PDF gratuitamente. É uma quantidade lá que você consegue por dia, mas já ajuda, tá? Deve estar em português, tá? Então é importante que os documentos, os POPs estejam todos em português, manuais, tudo, né? Deve ter relação com a unidade, de modo que fique evidenciado que o documento pertence a esta, tá? Então, deve ter relação com a unidade de vocês. Quando se tratar de documento formal, como, mas não se limitando a diretriz, política e processo, deve ficar demonstrado que foi devidamente aprovado e assinado, tá? A gente vai falar sobre isso também. Deve estar destacado de forma clara a parte do documento que efetivamente evidencia o controle. Então, aqui é a parte dos destaques, né? Então, quem está participando do nosso programa de governança e está utilizando o módulo lá de governança, vocês estão recebendo muito processo, muita devolução das evidências que vocês estão mandando. E a maioria das devoluções que vocês estão recebendo, né, que ela tem o nome de reprova da evidência, mas é para vocês fazerem uma correção inicial ali antes da data final, que é o dia 28, é muito porque vocês não estão destacando a evidência, tá? Então, basicamente, a evidência, quem já submeteu lá no módulo de governança vai ver que a evidência está correta, mas não foi feito o destaque. Então, é importante que vocês destaquem o documento, tá, pessoal? Destaca o documento, ou então, se não conseguir destacar, faz um documento separado, um modelo de aplicabilidade, né, dessas documentações, dessas evidências, da parte, né, que pede ali de cada controle. Depois a gente vai explicar um pouquinho mais isso relacionado do controle também. Mas o destaque é extremamente importante, tá? E deve estar com a data indicada, precisa estar o documento datado também. Aqui a gente tem outra informação importante, ó, para cada controle que serão consideradas apenas evidências anexadas a ele e não serão avaliados os controles para quais não sejam fornecidos evidências. Então, se a gente não anexar evidência para determinado controle, ele não vai ser avaliado, com exceção de casos que indicarem a opção nada aderente,
tá? Então, a gente precisa se adequar também na parte de escalabilidade, o que a gente vai marcar lá como letra A, ou letra B, ou letra C, ou letra D, se vai estar muito aderente, pouco aderente, tá? Então, a gente precisa se atentar a isso. E para o ciclo de 2026, serão consideradas evidências datadas até 28 de janeiro de 2026, e nos casos em que determinado controle não se aplique à unidade, a evidência não é obrigatória, porém é necessário que haja justificativa, tá? Então, se não anexar a evidência, tem que ter a justificativa, tá bom? O resultado da unidade é composto pela média dos riscos, então isso aqui o Odilon já explicou lá um pouco, né, como que vai funcionar o cálculo. Os canais oficiais de comunicação, então para submissão vai ser o SegCop, para reportar indisponibilidade da ferramenta vai ser o GIL, para reportar que não recebeu credenciais de acesso vai ser o GIL, e comunicado sobre o PNG-PPD é tudo através do portal Privacidade, que fica lá dentro do GIL, e do boletim PPD e SI, que eles enviam para a gente quinzenalmente ali no nosso e-mail, tá? Não serão considerados e respondidas demandas sobre PNG-PPD enviadas por meios como, mas não se limitando a e-mail e WhatsApp. E o processo de nova submissão, a unidade deverá realizar o pedido por meio do site, que será divulgado após o período de contestação nos canais oficiais do PNG-PPD, tá? Então, as informações sobre a nova submissão ainda serão divulgadas. Então, por enquanto, a gente não se preocupa com isso, né? E a gente primeiro espera passar aí essa primeira fase para ver que nota que a gente vai tirar, para a gente poder aí pensar na contestação e depois pensar talvez numa possível submissão, nova submissão, caso a gente precise participar. Deixa eu mostrar aqui para vocês o documento que a gente enviou para vocês no dia 31, para ver se todo mundo recebeu. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Se eu compartilhei a janela, eu vou ter que parar o compartilhamento e mostrar de novo. Ó, esse aqui foi o descritivo que a equipe da DPONet produziu para vocês e preparou para vocês, tá? Esse descritivo ele foi enviado dia 31 para o e-mail de todos os representantes que estão cadastrados na plataforma da DPONet, tá? Então, você, independente do plano que você tem aqui na DPONet, seja ele dedicado, seja ele somente plataforma, ou seja ele DPO as a Service com plataforma, vocês receberam esse descritivo ou era para ter recebido. Caso vocês não tenham recebido, vocês podem solicitar que a gente envia. Nesse descritivo, a gente colocou aqui todos os controles, né, os 42 controles, salvo engano, com modelos atualizados para vocês já utilizarem os modelos e aplicarem aí na Unimed de vocês, que são modelos já ali conforme as evidências sugeridas da Unimed do Brasil, tá? Então, deixa eu rolar ele aqui, ó, vocês conseguem ver, a gente trouxe aqui as informações mais importantes, algumas recomendações, né? A gente, aqui também eu trouxe um pouquinho de como está funcionando o módulo de governança lá dentro da DPONet, né? Eu acho que a maioria dos senhores já estão fazendo o acompanhamento com o nosso time de governança, né? Nosso time de governança hoje ele está dividido entre três equipes, né? Então a gente tem a equipe do front ali, né? Que é o Yudi e a Juliana, que eles estão fazendo a reunião com vocês, tirando as dúvidas iniciais, explicando como cria o módulo dentro da plataforma, como vocês anexam a evidência ali dentro da plataforma. Depois que vocês anexam a evidência dentro da plataforma, ele vem para o time 2. O time 2 é o time de revisores, tá? Então, o time 2 ele vai revisar as evidências que vocês colocaram ali, se está adequado com o que o controle está pedindo, com as evidências que a Unimed do Brasil sugeriu, tá? Se não tiver adequado, eles já estão reprovando, com texto de reprova, falando com o que vocês precisam consertar. Lembrando que tem que ser até dia 28 esse conserto, tá? Se tiver faltando assinatura, se tiver faltando grifar, se tiver faltando algum item, se o documento vocês juntaram ano passado e talvez para esse ano não esteja válido, precise alterar alguma coisa, a gente já está reprovando. E o que tiver sendo aprovado, né? Vocês juntaram lá no módulo de governança e o que está sendo aprovado já está indo para o time 3. O time 3 é o time de validador, que ele faz o duplo check para ver
se realmente está aprovado, se realmente não está falando nada, a gente já vai sugerir uma aderência ali também para vocês, ou da letra A, letra E, e a gente já vai conseguir até mais ou menos fazer um cálculo de qual nota vocês vão conseguir tirar, tá? Então, por isso que a gente está fazendo todo esse trabalho de cobrar que vocês enviem as evidências para a gente conseguir validar tudo, tanto pelo time 2, né, que é o time de revisor, depois passa para o time 3, que é o time de validação, para não ter nenhum vício ali na hora de fazer essa validação da evidência. E aí, estando aprovado, finalizou aquele processo ali, no dia quando começar a submissão, a gente só vai subir para a plataforma oficial, tá bom? Então, por isso que é importante que vocês fiquem atentos também ao módulo de governança. Já teve algumas lives, o Pedro, né, que é o nosso gerente de produto, ele já veio aqui explicando o módulo de governança, ele já veio explicando também outros módulos da plataforma, sobre mapeamento, RPD, roupa. Então é importante que vocês assistam todas essas lives, elas ficam gravadas na comunidade, tá bom? E aqui começam os requisitos. Então aqui eu vou passar a palavra já para a Maria, para ela ir explicando os requisitos de cultura. Ela vai falar um pouquinho, ela vai trazer algumas estratégias para os senhores, caso vocês não tenham feito ainda os documentos ou precisem complementar. E aí é com você, Má. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigada, Rê. Excelente introdução. Eu vou compartilhar minha tela. Acho que fica melhor porque eu quero apresentar para vocês alguns documentos. Então, vamos lá. No pilar de cultura, nós temos ali 4 requisitos, sendo eles responsabilidade do órgão decisor da unidade com a proteção e privacidade, e aqui a gente já inicia com a primeira alteração, tá? Então, no ano passado, o que foi cobrado? Foi cobrado um planejamento estratégico, onde continha ali o requisito da proteção e privacidade. Hoje, eles acrescentaram a segurança da informação, tá? Então, aqueles que tinham um planejamento estratégico somente com o requisito da privacidade e proteção de dados, deve atualizar junto à segurança da informação. O documento modelo que nós disponibilizamos já está atualizado, então vocês conseguem ter esse acesso. Eu vou, inclusive, abrir aqui para mostrar para vocês. Lembrando, pessoal, que todos os nossos modelos, eles são adequados à escalabilidade A, tá? Então, sempre a gente vai recomendar a escalabilidade A. É importante que vocês tenham essa consciência e adequem a empresa de vocês, a unidade de vocês, para a escalabilidade A, porque a gente entende que é o cenário ideal deles, tá? Então, nós temos aqui o planejamento estratégico, que hoje inclui a segurança da informação, e aqui vocês vão colocar exatamente o planejamento, todo o planejamento durante o ano. E aí a gente se refere ao ano de 2025 até, lembrando, né, que a documentação aceita é até 28 de janeiro, então vocês precisam colocar aqui tudo o que vocês fizeram durante esse ano de 2025. Deve conter a assinatura da alta gestão, tá? Então, aqui o nome do diretor, do gestor, o cargo, e também sempre destacando os principais pontos. Então, por exemplo, aqui ele está pedindo um plano estratégico de proteção e privacidade de dados e segurança da informação. Então, vocês vão destacar o quê? Além da assinatura da alta gestão, todos os documentos precisam ter esse destaque da assinatura da alta gestão ou do órgão decisor, vocês vão destacar exatamente as metas e indicadores que indicam a privacidade e proteção de dados e também a segurança da informação, tá? Que vai conter aqui nas metas e indicadores. Além disso, dentro desse requisito, eles pedem também comprovação de acompanhamento desse plano estratégico pelo órgão decisor. E aí a gente indica o modelo de comprometimento estratégico com a privacidade, proteção de dados e segurança da informação, que nós também dispomos de um modelo que sofreu também uma alteração, que é a segurança da informação. Aqui vocês vão evidenciar não somente esse documento, mas também a ata de aprovação desses documentos, tá? Então aqui a gente coloca até a evidência 1, que é o plano estratégico, né, que a gente já viu anteriormente, e aí no primeiro semestre, a apresentação dos indicadores de maturidade da LGPD e ações, né, isso tudo aqui é uma indicação,
É claro que vocês vão adequar à realidade da empresa de vocês, tá? E aí, no segundo semestre, vocês apresentam a avaliação dos avanços na implementação desse plano estratégico. E aí, dentro dessas duas apresentações, né, essas duas reuniões com o órgão decisor, vocês precisam sempre fazer a ata. A ata, ela é muito importante, tá? Em todas as reuniões precisa ter a ata. É o que a gente sempre recomenda, porque a gente consegue evidenciar justamente através da ata. E aí, uma recomendação importante que é uma dúvida recorrente, é se a reunião precisa ser especificamente para apresentar essas documentações da LGPD. A gente indica que sim, justamente para não descrever na ata algum assunto que seja pertinente somente à unidade de vocês, né? Algum segredo, que não vaze informações. Então, se vocês conseguirem agendar uma reunião para tratar somente de questões relacionadas à LGPD, excelente, tá bom? E aí vocês vão evidenciar através das atas de reuniões, tá? Esse requisito. Ficou muito claro? Se não ficou, pode colocar aqui no chat que a gente tira a dúvida também, tá bom? Tem que conter também a assinatura do órgão decisor e, novamente, o destaque dele. Fechamos, então, o requisito, o BCUT 01, vamos para a implementação do código de conduta, que é o BCUT 02. Código de conduta, gente. Vamos lá. Esse ano, eles colocaram aqui também, a própria Unimed do Brasil criou uma política de código de conduta para parceiros e fornecedores. E aí, a gente também criou o nosso modelo, porque o próprio requisito, ele pede, né, a evidência do código de conduta vigente, a evidência de comunicação com registro de ciência aos cooperados, colaboradores estagiários, jovens aprendizes e prepostos, e também a evidência da disponibilização às partes externas, que seria, então, parceiros e fornecedores, tá? Vocês podem incluir esse código de conduta, unificar esse código de conduta, ou vocês podem apresentar separadamente, tá? Nosso código de conduta, então, ele contém as informações pertinentes, e aí vocês vão adequar a realidade da empresa de vocês, tá? E esse é o código de conduta para interno, e nós temos o código de conduta para parceiros e fornecedores. E aí, tem a questão que a gente recebeu bastante da utilização do código de conduta da Brasil. Vocês podem utilizar o código de conduta da Brasil, porém precisa seguir as diretrizes que eles disponibilizam para vocês, tá? Então, por exemplo, precisa conter lá a palavra do diretor de vocês, precisa conter a evidência, ela tem que ser direcionada, tem que ficar claro que o código de conduta, embora seja o mesmo layout da Brasil, ele é da unidade de vocês, tá? Então, tem lá todas as diretrizes que a Brasil já fornece para vocês, e vocês precisam seguir essas diretrizes. Vocês não podem simplesmente pegar o código da Brasil e enviar, tomar posse e enviar do mesmo jeito. Não vai ser aceito, tá? O que vai ser aceito é a evidência de que aquele código, ele é da unidade de vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. A Rê colocou aqui na dica, quem participou do programa de governança do PNG-PPD de 12 semanas, junto com a Dipionet, pode incluir isso no plano estratégico, isso mesmo. Nós tivemos lá um acompanhamento, um projeto de governança, né, que seria da submissão de novembro, que acabou não tendo, mas quem seguiu esse plano estratégico, esse projeto de governança, pode incluir, tá bom? Dentro desse planejamento estratégico. Isso no BCUT 01. E aí, com relação ao código de conduta também, nós colocamos aqui um plano de comunicação com registro de ciência, tá? E aí vocês podem coletar a assinatura através desse plano de gestão, e aí a gente coloca qual que é o público-alvo, o termo de registro de ciência, né, o e-mail também, se vocês puderem enviar o e-mail aos fornecedores para ter esse registro de ciência, tá bom? Porque o que eles pedem aqui? A evidência de disponibilização às partes externas.
Então, vocês de alguma forma vão precisar evidenciar que vocês disponibilizaram esse código de conduta para parceiros e fornecedores, seja por e-mail, seja via o site de vocês. De alguma forma, vocês vão precisar evidenciar, tá? E com relação à comunicação com registro de ciência do código de conduta interno, a Rê, posteriormente, ela vai mostrar o caminho para vocês dentro da plataforma, onde vocês vão coletar essa ciência dos colaboradores, tá? E aí precisa também indicar. E aí, outra questão, gente, vocês não precisam encaminhar todos os registros de ciência. Vocês podem encaminhar por amostragem, tá? Mas uma indicação, vocês tiram print da tela onde vocês coletam essa ciência dentro da plataforma, e lá naturalmente já vai mostrar a quantidade de pessoas que vocês coletaram essa ciência, tá bom? Partindo então para o Bcult 03, orientação de mesa limpa e tela limpa, nós tivemos aqui mesmo na comunidade alguns treinamentos que vão servir como evidência, mas não se limita somente a isso, tá? O que eles pedem? Qual que é o objetivo? A unidade realiza ações de conscientização, ou seja, aqui é o pulo do gato, ações de conscientização. Isso inclui envio de guias de boas práticas, envio de cartilha, ações que vocês realizam aí dentro da unidade de vocês, tá bom? Não somente os treinamentos da comunidade, mas qualquer ação que envolva qualquer ação de conscientização. Então, por exemplo, na última reunião, no último treinamento de mesa limpa e tela limpa com a Laísa, lá de Ponta Grossa, ela disse que fez uma ação lá na unidade dela, onde por uma semana eles fiscalizaram as mesas, né, para ver se tinha alguma coisa, se o papel estava lá jogado em cima da mesa, se tinha papel lá na impressora, e aí eles aplicavam uma multa. Isso é uma ação de conscientização, uma multa simbólica, tá? Isso é uma ação de conscientização, e aí vocês podem juntar como evidência, tá bom? E aqui vocês colocam, né, a escalabilidade A, porque, como eu já disse, os nossos modelos eles são feitos com base na escalabilidade A. O que ele pede? 2 ou mais ações de conscientização. Então, se você colocar que vocês assistiram um treinamento na comunidade e enviaram um guia de boa prática via e-mail ou qualquer outro meio, já conta ali como 2 ações. Se tiver mais, pode colocar também, tá bom? Nós temos os nossos modelos de plano anual de capacitação, que lá no plano anual de capacitação também vai conter, precisa conter o que vocês pretendem fazer ao decorrer do ano. Então, se vocês querem fazer uma semana ali de ação dentro da unidade, coloca no plano. Se vocês vão assistir algum treinamento lá na comunidade de mesa limpa e tela limpa, coloca também no plano, tá? Com lista de presença. Nós temos também um modelo de lista de presença que vocês podem utilizar. O aculturamento, que aqui vocês vão, deixa eu abrir aqui. Aqui vocês vão utilizar para evidenciar a imagem. Então, por exemplo, teve o treinamento lá na comunidade, tira um print da tela e anexa aqui junto a esse documento, para evidenciar. Lembrando que a tela precisa conter o tema que vocês estão assistindo, porque eles querem a evidência de que vocês, de fato, estão fazendo treinamento sobre esse tema, tá? Então, não pode ter somente lá, está todo mundo assistindo qualquer outra tela. Não, tem que conter a evidência do tema que vocês estão assistindo, tá? Aqui nós também temos lá no YouTube um vídeo, tá? De mesa limpa e tela limpa, guia de boas práticas que vocês podem disponibilizar também para os colaboradores de vocês. Lembrando, pessoal, que é importante que todos assistam, todos precisam ter acesso a esse material, todos precisam assistir aos treinamentos da DiplONet. Essa ação de conscientização, ela precisa alcançar 100% dos colaboradores, tanto no de mesa limpa, quanto, e é o que a gente já vai entrar, a conscientização sobre boas práticas no uso de inteligência artificial. E aí nós tivemos também
uma ação aqui na comunidade. A Renata, ela trouxe uma conscientização sobre boas práticas. Eu vou apresentar para vocês agora. O Bcult 04 é a mesma coisa da Mesa Limpa e Tela Limpa, tá? A unidade promove ações de conscientização sobre boas práticas no uso de inteligência artificial. Aqui, 2 ou mais ações de conscientização, e é a mesma coisa do Mesa Limpa e Tela Limpa. A evidência tem que conter lá no plano anual de capacitação, a lista de presença, vocês vão colocar lá também, o aculturamento em privacidade, vão tirar o print da tela contendo o título do material, tá? Aqui nós também temos um vídeo de uso responsável de IAs e também um guia de boas práticas. Criamos também uma política de uso de inteligência artificial, e aí vocês podem utilizar também como evidência, tá bom? Agora, eu quero apresentar para vocês, dentro da comunidade, onde vocês vão ter acesso aos treinamentos que já teve, e aí vocês não conseguiram assistir ao vivo. O que vocês fazem? Vamos lá. Dentro da comunidade vai ter aqui, ó, eventos. Clica em eventos e vai ter esses 2 campos, futuro e passado. Você vai clicar em passado e aqui vai conter todos os treinamentos que já foi dado, tá? Então, eu mencionei aqui o uso de IA, que foi o primeiro treinamento que a Renata deu. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ele vai estar aqui também, tá, gente? E aí vocês podem acessar aqui, ó, treinamento online, conscientização do uso responsável de IAs. E aí vocês podem acessar, assistir ao treinamento, e aqui ainda está disponível o link para certificado. Então, vocês clicam nesse Forms e preenche, e aí vai gerar o certificado, tá? Eu tô vendo aqui que o pessoal tá perguntando sobre os certificados, né? Se já receberam, se ainda não receberam. O Diego falou que ainda não recebeu os certificados. O que acontece? Com relação aos certificados, tem bastante gente que ainda não recebeu. Então, por isso, aliás, tem muita gente que ainda não assistiu. E por isso, nós estendemos o prazo para a emissão do certificado, para que quem ainda não assistiu possa assistir, gerar um novo certificado, e aí, após isso, será enviado certificados para todo mundo, tá? Eu só vou confirmar com a Bárbara até quando esse link vai ficar disponível, e aí, quando finalizar essa disponibilização, os certificados serão enviados a todos. Todo mundo vai receber o certificado, tá, gente? Fiquem tranquilos. E aí, finalizamos, então, com o uso de IA. Passo a palavra agora para a Natália, que vai entrar com a obrigação legal legal. Nath, a palavra é toda sua. A Nath caiu aqui, mas enquanto ela está reconectando, eu quero dar alguns recados para vocês. Então, deixa eu compartilhar a tela, Marcos, por favor. Substituir o compartilhamento, compartilhar aqui o caderno de questão. Eu acho importante trazer para vocês essa questão do impacto das questões, tá? Então, a gente pode observar aqui que no caderno de cultura, no pilar de cultura, a gente tem a questão UB01, ela tem impacto 5, tá? Então, é importantíssimo que vocês façam essa questão, deem prioridade para ela. Por quê? 5, escalabilidade A é risco mínimo, 5. 5, escalabilidade D ou E, vamos ver até que escalabilidade aqui que vai. Vai até a escalabilidade D, é risco máximo 25, tá? Eu sei que o cálculo exatamente não dá esse, igual a gente discutiu lá teve bastante essa discussão lá na live do dia 19, mas vamos partir da premissa de 5 e 25 como foi em 2025, tá? Então, é importantíssimo que a gente siga a parte da aderência, tá? Então, pensando no impacto que essa questão gera, ao B01, que é o planejamento estratégico, ela tem impacto 5. Se a gente marca uma escalabilidade A de muito aderente, a gente atende ali o plano estratégico, a gente tem um risco mínimo que é 5.
tá? Então é muito importante, gente, que vocês tenham esse feeling também na hora de fazer as questões, porque aí vocês conseguem fazer primeiro as questões que têm um impacto maior, tá? E eu não estou falando aqui para deixar de fazer as questões que têm um impacto menor. A gente tem que entregar todas, igual vocês viram lá. Se a gente não anexar evidência, não vai ser considerado. Então, temos que fazer evidências para todas, a não ser aquelas que realmente não sejam aplicadas dentro da nossa singular. Mas é importante que a gente tenha essa criticidade. Às vezes, assim, Renata, eu tô meio perdido, não sei por onde eu começo. Começa por tudo que tem impacto 5, que é o que vai te gerar o risco menor ali e pode te gerar um risco mais alto, que é o risco de 25, tá? Então, não sei se isso ficou muito claro, tá? Mas é basicamente isso. Depois também, qualquer coisa, se vocês quiserem, eu posso trazer o Henrique aqui, que também é gestor aqui da parte de desenvolvimento, e ele está fazendo um trabalho bem bacana referente a impacto e esforço, né? Depois a gente pode até agendar uma reunião com ele para ele explicar um pouco isso para vocês, porque é realmente isso, Renata, são 42 questões. Da onde eu devo partir, né? Por onde eu devo começar? Vamos começar das questões de maior impacto, só que geram menos esforço. A gente consegue ter essa proporção também, a gente consegue ajudar vocês nisso. Por isso que é importante que vocês entrem nas reuniões de acompanhamento, tá bom? Aí a gente tem implementação do código de conduta, é peso 2, tá? Impacto 2. Como a Maria diz, pode utilizar o código, o modelo ali da Unimed do Brasil. O modelo da Unimed do Brasil, ele é feito no Visual Law, né? Ele é bem bonito, é um modelo bem fácil de ler. E aí a gente tem a questão aqui dos prepostos, então a gente precisa divulgar para os prepostos, para os parceiros. E aí, como a Maria diz, tem que coletar a ciência, né, das partes externas. E como que a gente faz essa coleta de ciência pela plataforma da DPONet? Pela plataforma da DPONet, a gente pode coletar aqui através do módulo documentos, tá? Por que através do módulo documentos, Renata? Porque eu estou coletando ciência, tá? E não é consentimento. Se eu trabalho com consentimento, eu tenho que mapear essa atividade lá no meu ROPA, lá no meu mapeamento. Então, eu tenho que ter também esse feeling de diferenciar o que é ciência e o que é consentimento. Código de conduta, eu vou diferenciar, eu vou divulgar por meio do módulo documentos. E aí, o que eu faço? Eu subo aqui o módulo de... Eu subo aqui o meu modelo de código de conduta e divulgo para as partes externas. Então, tem todo o passo a passo aqui também. Depois, eu não vou explicar para vocês aqui o passo a passo agora, mas a gente tem FAQ, a gente tem vídeo explicando, caso vocês tenham dificuldade também. Depois a gente, nas reuniões de acompanhamento, que vocês estão fazendo de 30 minutinhos, o Yudi e a Ju também pode explicar para vocês como que funciona essa parte. Mas a divulgação dos documentos, todos os documentos que vocês precisam coletar, ciência e não consentimento, vocês devem fazer pelo módulo de documentos, tá? E aqui tem como fazer o documento, tem como criar o documento automático com a DAI, né, que é a nossa inteligência artificial. Tem aqui, ó, o modelo de ata de nomeação, termo de confidencialidade, tem vários modelos aqui que dá para a gente já utilizar automático, ou então dá para a gente subir também o próprio modelo que vocês querem utilizar, tá? Como novo documento, documento em branco, cria o documento, vai fazer todo o passo a passo aqui dentro da plataforma que precisa ser feito e vai coletar o aceite das partes que vocês precisam coletar. E aí vocês conseguem divulgar isso por e-mail, por link num grupo de WhatsApp, né, conforme vocês julgarem melhor aí o canal de comunicação de vocês, tá? Então, esse é um ponto importante, uma questão que tem peso 2. Depois a gente vem com as questões 3 e 4, que tem peso 4. Tá? E aí, como a Maria muito bem explicou, a gente já teve as ações lá dentro da comunidade, e o que a gente precisa demonstrar aqui? Ações de conscientização, tá? A gente recebeu muita pergunta assim, mas eu preciso juntar certificado de todo mundo que fez o curso, eu preciso juntar... quantos certificados eu preciso juntar de todos os departamentos? Não é necessariamente quantos certificados que você precisa juntar, mas você precisa demonstrar que a conscientização atingiu 100% dos colaboradores, tá? Que é o que eles pedem aqui, para todos os colaboradores, né? Aculturamento sobre os últimos 12 meses, né? Pode ser treinamento rápido, outras formas adotadas pela singular. E
precisa estar evidenciado, isso bem evidenciado, e aí vocês podem usar o modelo lá que a Maria falou, onde vocês vão colocar print dos treinamentos, as fotos. E aí eu tenho uma novidade para mostrar para vocês também, que dentro da plataforma do DPOnet, deixa eu mostrar aqui de novo a plataforma. Há umas 2 semanas atrás, subiu aqui na aba de treinamentos. Deixa eu voltar aqui, peraí. Aqui na tela home, perdão, não é na aba de treinamentos, tá? Na tela home, surgiu, foi lançado as trilhas novas de treinamento, de conscientização. E aí a gente tem a conscientização de mesa limpa e a conscientização de inteligência artificial e o Privacy by Design que a gente já tinha, tá? Que também é uma questão lá de legal. Então aqui, na parte do mesa limpa, ficou bem legal, porque além de ter o curso, a gente tem também uma cartilha, certificado, tá? Então é muito interessante que vocês façam essa jornada, ó. A jornada não é grande, ela dura apenas alguns minutos, e aí tem aqui a parte de introdução, riscos de IA, uso seguro e ético, cartilha de apoio e o certificado, tá? E aí todos os colaboradores podem fazer também, tirar foto. Vocês podem também divulgar isso pelo canal de comunicação de vocês e fazer um print, né, de como vocês fazem essa divulgação, incentivando o pessoal a assistir o curso, tá? Então, várias formas de conscientização do treinamento e também demonstrar a aplicabilidade do treinamento. E não precisa demonstrar da unidade toda, mas sim pode ser por amostragem, igual a Maria Elisa trouxe aqui para a gente. Outra coisa também que eu queria falar para vocês. Bom, eu acho que referente aos requisitos de cultura, é mais essa questão que a gente precisa observar. E aqui também, vamos entrar agora na parte de obrigação legal. A Nath, ela já está on, né, Nath? Já pode continuar. Só quero ressaltar aqui, voltando um pouquinho na parte do impacto, as questões do pilar de obrigação legal, todas as questões, se eu não me engano, acho que são 15 questões, elas têm impacto 5, tá? Então, é importantíssimo que a gente cumpra essas questões, até porque elas são obrigações legais, né? Então, vamos entender ali que é o suprassumo que a gente precisa ter. Então, a Nath vai explicar alguns tópicos aqui que ela separou, de mais dúvidas, e depois também eu vou trazer algumas especificações sobre a qualificação do DPO, que é o que está gerando bastante dúvida, certificação, indicação da ficha, tá? Então, Nath, vou passar a palavra para você agora. Bom dia. Vamos lá. Rê, deixa eu compartilhar do meu aqui, por favor. Deixa eu parar aqui e fechar meu microfone. Ok. Eu peguei aqui o que mais eu vi que o pessoal tem dúvidas, né? Eu sou uma das pessoas que está fazendo a correção, então aqui eu selecionei as questões que o pessoal está tendo bastante dificuldade, né? A primeira questão que eu selecionei foi a UB Legal 06. O porquê que eu selecionei? A maioria tem realmente um aviso de privacidade. No entanto, é do ciclo passado. E o ciclo passado ele pedia menos coisas do que esse ciclo, né? Então, o que está pedindo a mais aqui? A identificação do controlador. Então, quando você coloca ali dentro do aviso de privacidade as informações que você faz o tratamento, né, os dados que você faz o tratamento, é necessário que você identifique quem é o controlador daqueles dados, né? Então, no novo documento que a gente disponibilizou, a gente já colocou uma parte ali para você poder colocar a identificação do controlador. Então, é necessário que vocês façam a atualização desse documento. Para quem tem um documento próprio, né, da organização e não utilize o modelo da DPOnet, é importante que vocês olhem aqui se esses requisitos do AUG estão contemplados. E a gente falou de grifo, né? O que é importante também, que os grifos, eles sejam dos requisitos da questão. Então, aqui na primeira questão, ou no B Legal 06, o que está pedindo? Um aviso de privacidade estabelecido formalmente. O estabelecido quer dizer que ele já está em prática. E o formal,
né? Que a maioria das questões fala sobre estabelecido e formal. O formal quer dizer que ele já tem assinatura, que ele já está formal perante a empresa. Então, ele vira lei dentro da empresa, tem que ser seguido, né? O formal é que tem que ser seguido. E aprovado por órgão decisor. Então, esse parágrafo aqui, essas 3 primeiras coisas, né? Estabelecido, formal, aprovado. O estabelecido e formal, eles têm que estar com evidência. Então, você tem que mostrar que ele está estabelecido, ele está em andamento ali na empresa, né? E que ele está formalmente aprovado por órgão decisor. Então, quando tem assinatura ali, você tem que grifar a assinatura, tem que mostrar que ele foi aprovado. Ai, Natália, mas a gente tem um sistema aqui de aprovação. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um documento mostrando como é feita essa aprovação. Por quê? Porque o auditor, ele não sabe como é feito, ele não sabe como funcionam os sistemas. Tem diversos sistemas de aprovação. Então, além dos prints de como é feita essa aprovação, você tem que explicar como é feito. Então, faz um documento e explica como é feita a aprovação. Em todas as documentações que vocês fazem a aprovação por sistema, vocês têm que anexar esse documento, ok? E aí vocês têm que também colocar aqui os requisitos da questão. Então, onde está no aviso de privacidade a finalidade do tratamento? Então, vou lá e grifo a finalidade do tratamento, a forma de duração do tratamento, vou lá e grifo. Então, os grifos são nos requisitos da questão. Então, vou pegar a questão e vou desmembrar. O que ela está pedindo? E aí, vou lá grifando dentro do documento, tá? Então, aqui é importante que vocês façam essa atualização. Um ponto importante também dessa questão é que, caso vocês tenham transferência internacional, ela deve estar no aviso de privacidade, porque aqui pede as informações sobre o compartilhamento, acerca do uso compartilhado. E a transferência internacional é um compartilhamento. Então, tem que constar lá no nosso aviso de privacidade que a gente disponibilizou para vocês agora, já tem essa previsão. Tá? Para quem tem, né? Quem não tem, não precisa colocar, mas é importante que vocês informem, ó, a gente não faz transferência internacional aqui, ok? Sempre buscando a escalabilidade A, também oriento que vocês olhem aqui para ver se realmente está na A. Então, a política e aviso de privacidade está formalmente aprovado, então tem que estar aprovado pelo órgão decisor e tem que estar formalizado dentro da empresa. Contempla todos os requisitos de controle, contempla do A ao G, né? Está publicado, tem que estar publicado. Quem usa o privacidade de você da DPO.net, a gente está orientando, coloque o link. Quem usa no site, além do print, coloca o link do site para o pessoal poder entrar. Tá? Tem bastante gente enviando evidência aqui para a gente validar, que não está colocando o site. Tá certo colocar ali o print? Tá, mas é mais seguro você colocar o site. Então a gente está indo pelo caminho mais seguro, tá? Aqui as evidências requeridas, a política de privacidade aprovada e a captura de tela em um local de fácil acesso e indicação do endereço eletrônico. Tem muito cliente que fala assim, mas além do selo da DPO.net, eu quero colocar em outro lugar ali o aviso de privacidade ou políticas de privacidade. Não tem problema, quanto mais tiver ali no seu site, melhor, tá? Vamos pecar pelo excesso, ok? Aí a próxima que eu vou falar com vocês, deixa eu pegar aqui, não é essa, 12, 9, acho que é 12, relatório, é sobre o Privacy by Designer, né? O que é o Privacy by Designer? Vocês têm que, antes de começar a fazer qualquer atividade dentro das organizações de vocês, eu vou criar um software, vou criar aqui um fluxo, vou abrir aqui um novo setor, vocês precisam pensar na privacidade antes. Então, vocês já têm que inserir a privacidade naquele projeto inicial, né? Então, essa questão ela pede isso. A unidade adota práticas de privacidade desde a concepção, de modo que novos projetos, sistemas, produtos, serviços ou processos sejam avaliados previamente pela área de privacidade, considerando a legislação e as boas práticas de privacidade.
E aqui, o que a gente, o que pede a escalabilidade A é a unidade possui procedimento formalizado e aprovado, então tem que ter um procedimento, não é só você aplicar ali o Privacy by Designer. Lembrando que o procedimento ele tem que estar com a cara da Unimed. Então, ano passado, teve muitos dos nossos clientes enviaram com a cara da DPOnet. E alguns auditores aceitaram, alguns não. Então tem que estar com a cara da Unimed, tem que ser aprovado ali pela Unimed, tem que estar com a logo ali bonitinho, tá? E é aplicado desde a concepção e é aplicado regularmente em novos projetos, produtos, serviços ou processos. Então, tudo que você for fazer dentro da sua organização, todo projeto novo, você tem que colocar a privacidade, tá? E como que eu comprovo isso, né? Porque você precisa comprovar. Você tem que ter o documento, aqui a gente coloca um POP de privacidade, o POP é como fazer, né? Então, a gente colocou aqui uma política também, o interessante é ter a política e o POP. A política, ela se torna meio que lei dentro da organização. O POP é como fazer. Então, o interessante é ter os dois, tá? E como que eu vou comprovar isso na prática? A gente colocou aqui para vocês um checklist, tá? Vou mostrar aqui para vocês que ele é bem interessante. Então, é interessante que vocês façam um checklist ali de do que vai ser feito na organização para cumprir o Privacy by Design, para cumprir a privacidade dentro daquele novo produto, dentro daquele novo projeto, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, a gente deixou aí para vocês um checklist, então um planejamento e governança, se existe uma política, a documentação de fluxos, a empresa submeteu o procedimento ao comitê de privacidade, então aqui tudo o que precisa para cumprir o Privacy by Designer, então você pega esse checklist e antes de iniciar a atividade, antes de iniciar aquele novo setor, antes de iniciar aquele novo projeto, vocês aplicam todo esse checklist e aí vocês conseguem comprovar que vocês têm o Privacy by Designer, né? Então, isso daqui é necessária a aplicação. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Só sobre certificado. Ok. Aí vamos para a próxima, então. De incidentes. Aqui é a gestão de incidentes, né? Então, aqui também eu peguei essa questão porque o pessoal está acertando, está colocando ali um procedimento, né? Mas alguns estão juntando os procedimentos próprios, e aqui é interessante, né, que além do procedimento, o procedimento ele tem que contemplar esses 4 requisitos. E esses 4 requisitos, eles têm que estarem grifados, né? Então, tem que ter identificação, investigação, comunicação e registro do incidente, inclusive prazo de 5 anos de guarda das informações. Então, isso aqui é importante também, porque eu peguei alguns documentos que não tinham. Então, se atentar a isso e grifar, tá? O procedimento ele tem que estar grifado isso aqui. E aí, aqui a escalabilidade A, sim, a unidade possui um procedimento de gestão de incidentes de privacidade de dados formalizado e aprovado por órgão decisor. Então, tem que estar aprovado pelo órgão decisor e ali tem que estar grifado também a parte onde tem aprovação do órgão decisor. Vou reiterar. Eu faço por sistema. Coloca ali como é feito no sistema, tá? Um documento mostrando como é feito dentro desse sistema, contemplando todos os requisitos de controle. Os requisitos de controle são esses aqui, tá bom? E aí, uma coisa importante também é que a gente tem 4 fases, né? Que são essas aqui: identificação, investigação, comunicação, registro. Então, você tem que evidenciar todas essas fases. Dentro da nossa plataforma, a gente tem as fases. Então, tem bastante cliente enviando só a primeira página. Enviem todas as etapas aqui, ó. Etapa de detecção, mudanças, atualização. Envie todas as etapas, porque isso comprova que vocês têm aí na prática, tá bom? Natália, não tem um incidente registrado. Será que você não tem um incidente registrado porque você nunca teve um incidente ou porque você não teve essa comunicação aí dentro? Então, o que é importante? Vocês aculturarem o pessoal dentro da empresa para que eles identifiquem
os incidentes. Aqui dentro da nossa comunidade, a gente tem alguns vídeos sobre incidentes, e é importante que vocês apresentem esses vídeos também para o pessoal aí interno, né, que isso ajuda que eles identifiquem o que é um incidente, tá bom? Então, isso é muito importante. E agora vamos para a última, que eu peguei aqui, sobre transferência internacional. 14 e 15. Aqui a gente tem bastante gente que está questionando, né? Então, a gente já conversou aqui internamente. A gente sabe que a transferência internacional é um assunto novo. A lei de transferência internacional, lá o regulamento de transferência internacional, ele tem várias lacunas. Então, ele não supre totalmente. Qual é a nossa orientação? Quando existe a transferência internacional entre a Unimed e outra empresa, né? Vocês enviam dados para outra empresa ou tratam dados com outra empresa, é importante que tenham as cláusulas padrões. Por que é importante que tenham as cláusulas padrões? Porque os outros métodos, né, as outras ferramentas que tem de transferência internacional, algumas elas não são efetivas, então não tem como aplicar. Por exemplo, a equiparação de outros países não tem como aplicar. Por que não tem como aplicar? Porque nenhum país ainda foi aceito pela NPD. A gente tem a União Europeia que ainda está em andamento, né? Mas ainda não foi aceito. Então, e os outros países ainda não realizaram esse pedido. E a gente tem algumas outras hipóteses. Consentimento é muito difícil de aplicar. O porquê? Porque ele vai ser viciado. Normalmente tem um contrato entre você e a organização. Então, quando o consentimento ele é vinculado a um contrato, ele tem um vício. Então, ele pode ser derrubado. Então, a gente orienta que não seja utilizado, né? A gente tem o pedido administrativo à NPD para ela que ela avalie as cláusulas, né, do contrato. No entanto, esse processo é demorado porque é um processo administrativo, né? E aí também acaba sendo inviável agora para o PNG-PPD. Então, o ideal são as cláusulas padrões. A gente tem uma outra forma, né, que a gente viu no curso da Unimed do Brasil, que é você, nesse caso, para os grandes players, né, que às vezes você tem ali o Google da vida, uma Microsoft da vida, eles não vão se curvar ao que vocês querem, né, o que a gente quer. E aí ele acaba aplicando a lei deles. No entanto, o que a gente consegue estar fazendo é enviando um e-mail com essas tentativas. Para fins de programa, a gente não sabe se isso vai funcionar ou não, você enviar o e-mail e receber a devolutiva. Então, o ideal ou trazer a nuvem para cá ou aplicar as cláusulas padrões. E aí a gente passou um pouquinho aqui do horário. Então, essas são as 4 questões que eu queria trazer para vocês. Se alguém tiver alguma observação, Rê, se quiser falar alguma coisa, para a gente poder finalizar. Excelente, Nath. Bom, eu quero complementar, assim, algumas coisas. A gente vai estender um pouquinho do período, sim, eu espero que a live não caia, porque, na verdade, a gente tinha marcado até 11 horas, mas eu vou passar um pouquinho nos outros requisitos de obrigação legal, tá? O que a Nath não abordou. Ô, Nath, você fecha seu microfone, por favor, e deixa eu compartilhar a tela. Essa questão da transferência internacional, gente, é puxado mesmo, tá? Igual a Nath explicou, essa questão das Big Techs, ela é muito difícil a gente fazer com que elas aceitem as cláusulas contratuais impostas pela NPD. Então, primeira recomendação que eu posso dar para vocês é que eu acho que, primeiro de tudo, vocês têm que verificar se realmente a operação, a hospedagem de vocês, armazenamento, não está no Brasil, tá? Caso esteja no Brasil, a gente já consegue eliminar aí um problema. E se não estiver no Brasil,
e se não estiver no Brasil, a gente opta pelas cláusulas contratuais padrão. E aí, como uma boa prática, o que vem sendo feito no mercado? A gente tenta entrar em contato via comercial mesmo, que essas big techs, para propor a adequação via cláusula contratual padrão. E geralmente vem uma resposta para a gente já padronizada por eles, falando que eles não vão se adequar, geralmente eles são adequados a GDPR, né? Ou dependendo de onde vocês fazem a hospedagem, vem ali uma resposta padrão. E é importante que a gente guarde essa informação da tentativa da comunicação com as big techs, tá? Então, isso é muito importante. Caso vocês tenham dúvida sobre isso, como proceder com isso, por favor, comuniquem-se com a equipe de front, tá? Juliana e Yudi, que aí eu entro na reunião, Maria Elisa entra na reunião, Natália entra na reunião, para auxiliá-los nesse procedimento. Como a Natália disse, para fins de programa, a gente não sabe se vai ser aceito ou não, tá? Mas é importante que a gente tenha essa boa prática já aí dentro da Singular. Bem como também é importante incluir sobre transferência internacional no aviso de privacidade, e também a gente já tem lá no canal de comunicação, quem usa o canal de comunicação da DPO.net, já temos também a opção de solicitar as cláusulas padrão. Então, o beneficiário ou qualquer outro titular de dados que queira solicitar alguma informação sobre transferência internacional, ele já faz diretamente lá no nosso canal de comunicação através do selinho da DPO.net. Tá? Seja ele via QR Code ou seja ele via link. Então, a gente entende aí que vai dar para atender essa questão e vai dar para juntar evidência, sim. Caso vocês tenham dúvida na produção da evidência, acione a gente, não fica sofrendo, que a gente está aqui para amparar vocês. E aí, outros pontos que eu quero trazer aqui para vocês sobre o legal, né? Então, ele começa aqui no B05, e aí ele tem, a primeira questão, é a indicação do encarregado de dados, e aí na indicação do encarregado de dados, a gente tem que fazer a ficha, né, deixa eu só confirmar aqui se é isso mesmo, mas tem que, indicação do encarregado de dados, comprovação da pessoa natural indicada como encarregado, contrato vigente de prestação de serviço com encarregado pessoa jurídica, tá? Que aí é o caso com a DPO.net, então preciso que vocês juntem ali na evidência o contrato vigente da prestação de serviço com o encarregado de dados, que no caso é a DPO.net, ata do órgão decisor formalizando a indicação do encarregado e de seu substituto, tá? E lembrando, o substituto tem que ser um substituto interno da Unimed, tá? Então, o encarregado de dados de vocês é a DPO.net, certo? Responsáveis técnicas pela DPO.net sou eu, e a Natália, e a Maria Elisa, e também a gente tem aqui a indicação do substituto. A indicação do substituto também precisa estar formalizada aí por uma ata no órgão decisor, tá? Em alguma dessas reuniões que vocês fazem com a diretoria, com o Direx, tá? E a ficha de indicação de DPO, tá? Com data de 2026, certo? Então, essa é a questão 1. Questão 2, a parte educacional do DPO. Se for nomear a DPO.net como DPO, a gente vai juntar as minhas certificações, tá? Então, as minhas certificações, elas já estão lá no módulo de governança, todos os cursos que eu fiz esse ano e certificações que eu estou tirando esse ano, tá? Inclusive, esse ano eu estou tirando as certificações da IAPP, que é o CDPO e o CIPO, tá? Então, até dia 28 já vai estar todas essas certificações atualizadas lá dentro da plataforma. Mas também vocês podem solicitar para a equipe de front, que eles vão encaminhando para vocês também. Se for indicação interna aí de vocês, precisa juntar as atualizações do DPO de vocês, tá? Então, isso é muito importante também. E aí pode ser curso que participou, palestra que participou, ou se deu alguma palestra, tá? Pode ser aqui conforme as indicações. A questão 3 está gerando bastante dúvida. A questão 3 que eu falo de legal, tá? Que é a qualificação necessária do DPO. A qualificação necessária do DPO, no nosso descritivo, a gente juntou um modelo de qualificação
do profissional, tá? Então, esse modelo de qualificação do profissional, ele também precisa ser um documento formalizado, devidamente assinado pelo órgão competente ou legitimado em ata expedida por esse órgão, que no caso aí é a presidência de vocês, detalhando os requisitos de qualificação do profissionais para o encarregado de proteção de dados, tá? Então, precisa ser um documento de qualificação como qualquer outro cargo que vocês contratem aí dentro da Unimed. Por exemplo, vai contratar um gerente de tecnologia, tem lá a descrição do cargo. É a mesma coisa a gente vai fazer com o DPO, seja ele interno ou terceirizado, tá? E aí fala, quando for pessoa natural, precisa ter os certificados que corroborem, né, com a indicação, e quando for pessoa jurídica, o contrato de prestação de serviço, contendo declaração de que a empresa contratada atende os requisitos definidos pela unidade. Isso tem tudo lá no nosso contrato. No nosso contrato, a gente tem os entregáveis que a gente faz para vocês, a gente tem todas as orientações, a gente tem os termos de uso da plataforma. Dentro da plataforma, a gente tem o relatório de prestação de contas da própria DPOnet, tá? Se vocês também quiserem juntar, por exemplo, proposta comercial, vocês podem abrir um ticket para o time de atendimento solicitando a proposta comercial da DPOnet, que também tem lá palavra difícil, da DPOnet, tá? E aí vocês podem juntar também. Então, esse documento precisa ser separado. Ano passado, como que a gente fez? A gente fez na própria ficha de nomeação, né? Tanto da Brasil, como na ata de nomeação do DPO, que a DPOnet fornece. Ano passado a gente fez junto, os dois. E aí teve uns que foi aceito, teve uns que não foi aceito. Então, esse ano a gente optou por desmembrar, tá? Aqui a gente tem sobre divulgação do encarregado, então é via selo, tá? A DPOnet, como que faz a divulgação do encarregado de dados? Seja ele pessoa natural, ou seja ele a própria DPOnet. É pelo selo, tá? Então, o que vocês indicam lá na ficha precisa estar corroborando com o que vocês fazem aqui na divulgação do canal de comunicação, tá? Então, por exemplo, se indicou a DPOnet, tem que estar a DPOnet no canal de comunicação. Se indicou alguém interno, precisa alterar o canal de comunicação. Se isso não tiver atualizado, precisa entrar em contato com o atendimento também para atualizar, tá bom? Para vocês prepararem essa evidência. Estrutura local de apoio para o encarregado de dados, é o comitê de privacidade, tá? Quando vocês contratam a DPOnet, a primeira coisa que a gente sugere para vocês é montar o comitê de privacidade, tá? Então, tem lá as atas de nomeação de comitê, a diretriz do comitê, o regulamento do comitê, tudo isso é evidência, tá? E também precisa estar atento aqui, você precisa ver, se tem que estar formalizado, se precisa estar assinado pelo órgão decisor, tá? A política a Nath já abordou, e aqui a gente tem também, na parte de obrigação legal, a gestão do consentimento. E aí aqui sim entra a parte do consentimento, tá? Que é onde a gente vai falar quais são as atividades que vocês realizam dentro da Singular que são enquadradas na base legal do consentimento, tá? Então, geralmente, não são muitas, né? Porque a gente se baseia muito ali em tutela da saúde, em cumprimento de obrigação legal, em execução de contrato, exercício regular do direito, mas as atividades baseadas em execução de... as atividades baseadas em consentimento, a gente tem um módulo específico lá dentro da plataforma, tá? Falando sobre gestão de consentimento. Deixa eu até mostrar o módulo aqui para vocês onde ele fica, ó. Esse aqui é o módulo de gestão de consentimentos, ó, consentimentos, tá? A gente consegue controlar formulário, recibo, fazer revogação, eliminação, tá? Tudo por aqui. Ah, Renata, eu não uso a plataforma, eu uso outro meio de consentimento. Não tem problema, desde que vocês evidenciem que vocês fazem essa coleta de consentimento, como é o fluxo, como que ele funciona, e desde que atenda os requisitos que precisa contemplar, que é coleta do consentimento, manutenção, possibilidade de revogar e o término e eliminação desses dados, tá?
precisa evidenciar o gerenciamento do consentimento, que é o suprassumo aí do consentimento, é o gargalo, né, do consentimento. Sempre buscando escalabilidade A, tá, gente? Porque lembrando, todos os requisitos de legal, a gente está com escalabilidade 5, tá? O pilar de legal é o único que pode dar risco máximo, que é o 25, caso a gente não atenda nada. Capacitação sobre proteção e privacidade de dados e segurança da informação. Esse aqui também, diferente do mesa limpa e tela limpa, esse aqui é um treinamento periódico também que vocês precisam fazer, é evidência da capacitação, tá? E aí, como que a gente consegue, forma periódica e recorrente. Como que a gente consegue demonstrar isso aqui? Evidência de oferecimento de capacitação em proteção e privacidade de dados e segurança da informação para todos os colaboradores. Se não houver evidência do oferecimento, evidenciar a relação através de registro de imagens, que permitem de identificar a temática da capacitação e a data em que a mesma ocorreu. Então, a foto precisa ter o tema, e o tema precisa ser referente à proteção de dados e precisa ser referente à SI, tá? Ano passado foi juntado muito documento de foto de treinamento, mas sem a temática. Não foi validado, tá? Porque não tinha temática, não tinha data. Então, é importante que tenha data, que tenha temática. E aí, isso se for ocorrido de forma remota, com o relatório extraído da plataforma. E aí a Maria Elisa fez o modelo lá de lista de presença. Vocês podem utilizar aquele modelo de lista de presença. E até mesmo juntar certificado por amostragem, tá? Pega um de cada departamento, 2 de cada departamento, tá bom? Mas a diferença é, lá em cima a gente precisa justificar, evidenciar ações de compartilhamento. E lá aceita vídeo curto, lá aceita cartilha, lá aceita quiz, coisas gamificadas. Aqui a gente precisa demonstrar que ocorre referente a esses dois temas, proteção e proteção de dados e SI, e a data da capacitação, o tema da capacitação e a participação dos colaboradores, tá? Vamos dar preferência para a lista de presença, tá? Seja ela online ou remota, via Forms ou via escrita manualmente mesmo, tá? Mas é importantíssimo que vocês atendam esse requisito. Outro requisito aqui que a gente tem é o mapeamento de dados e o relatório de impacto. Ano passado era uma questão só, tá? Então, ano passado, o ROP e o RP dele estavam em uma questão só, agora ele está desmembrado, cada um vai ser juntado em uma questão. O ROPA e o RP deles tem que ser gerado antes do dia 28, tá? E é importante que vocês façam a atualização desses documentos, tá? No nosso descritivo, além da gente instruir vocês como vocês vão gerar o RPD e o ROPA por meio ali da plataforma, a gente fala também que vocês têm que gerar esses documentos de forma periódica e atualizá-los de forma periódica. E isso foi um assunto muito abordado no curso da Unimed do Brasil. Quem teve a oportunidade de participar do curso, eles trouxeram bastante, inclusive a própria Unimed do Brasil falou lá para nós que está fazendo atualização do seu mapeamento, tá? Então é importantíssimo, gente, que vocês façam a atualização do mapeamento de vocês, inclusive para que conste a parte de transferência internacional. A gente já tem lá a etapa de transferência internacional dentro do mapeamento, tá? E a gente também já tem, e ano que vem, com a vigência do ECA, né, do ECA digital e a NPD fiscalizando a questão do ECA digital, provavelmente venha também atualizações ali sobre a questão da coleta de dados dos menores. Então, é importantíssimo que a atualização do ROPA ela seja feita de forma periódica. Então, a gente mapeia lá os dados quando a gente contrata a DPONet e depois nunca mais retorna naquele mapeamento. Mapeamento é uma atividade viva. Então, precisa estar sempre em constante atualização,
tá? Mas o importante é que hoje a gente consegue evidenciar lá através da plataforma, a gente consegue gerar e a gente tem que gerar antes da data do dia 28. E aqui o nosso ROP e o nosso RPD, ele atende todos as solicitações aqui da Unimed do Brasil. Então, traz categoria de dado, propósito do dado, base legal. Na parte do RPD também, traz a metodologia utilizada, análise do controlador, a gente traz tudo, a gente inclusive deu uma mudada no layout, tá? Para ficar com uma cara mais da unidade também de vocês. Ano passado a gente teve alguns problemas, né? Alguns foram aceitos, outros não foram aceitos, tá? Mas o documento está lá para vocês gerarem e está com uma roupagem nova também. A gente também mudou algumas nomenclaturas para seguir o PNGPPD, tá? Para que atenda exatamente aqui o que está pedindo e para que vocês consigam aí ter aderência máxima. Privacy by Design a Nath já falou, gestão de incidentes a Nath já falou, tá? Então, também são 2 pontos cruciais que vocês precisam implementar dentro da unidade. E aí, aqui, o que vai fazer muita diferença para vocês é a demonstração da aplicabilidade disso dentro da unidade de vocês, tá? Então, se vocês conseguirem demonstrar como isso é aplicado dentro da unidade, isso vai ser excelente. Vocês podem ver que lá no nosso descritivo, a gente fez, além dos nossos POPs, a gente, tanto na parte de segurança da informação, como de governança em TI, como na parte de privacidade, a gente fez um modelo de evidências para vocês, justamente para vocês destacarem as evidências, né? Porque vamos pensar, vamos se colocar no lugar do auditor. Se a gente é auditor, como que a gente gostaria de receber essa evidência? A gente precisa receber o documento na íntegra, mas a gente gostaria também de receber o documento ali de uma forma mais detalhada, explicando a aplicabilidade dele, tá? Então, é importante que a gente faça esse exercício de se colocar também no papel de auditor, certo? Aqui, a gente já está quase acabando, tá? A gente tem a parte de avaliação de fornecedores, sob a ótica da segurança da informação e proteção de dados pessoais. Aqui também a gente tem um módulo dentro da plataforma, tá? Então, a plataforma vai conseguir atender vocês para essa questão da gestão de terceiros. Ó, vocês precisam utilizar a plataforma onde a gente consegue fazer tanto uma pré-avaliação, que dá para usar até como Privacy by Design, e a gente consegue fazer a avaliação dos fornecedores que já estão em andamento, tá? Então, é importante que vocês utilizem. Aí tem como a gente gerar relatório dessa parte dos fornecedores. É um módulo bem legal que dá para vocês gerenciarem isso e dá para evidenciar. Além disso, a gente precisa ter também, além do sistema ali, né, onde a gente gerencia isso, é importante que a gente tenha o POP, definido como que funciona esse procedimento da gestão de terceiros dentro da unidade. E a gestão de terceiros, ela precisa englobar tanto a parte de proteção de dados, como a parte de segurança da informação. Por isso que a gente, quando disponibiliza lá um due diligence para a gente fazer, no due diligence tem a parte de privacidade e tem a parte de SI. Por quê? A LGPD, ela anda, uma anda do lado da outra, né? Então, sempre vocês vão precisar adequar esses 2 pilares, que eles são os cruciais. Parte de privacidade com parte de SI. Eu estou vendo já muitas movimentações aí dentro de algumas Unimedes que a gente atende, que antigamente a gente tinha só a parte ali do gestor de privacidade, agora o gestor de privacidade está conseguindo aí trazer a parte da segurança da informação. Alguém com especialidade em segurança da informação para ajudar internamente. Isso é essencial, é crucial, tá? Mas caso vocês não tenham também esse apoio interno, contem com o apoio aqui da DPONet, tá? E aqui a gente tem a parte das cláusulas contratuais de segurança da informação que assegurem a proteção de dados pessoais em contratos com fornecedores e parceiros. Vou voltar a tela aqui. Que também é um item de legal. Entra também nessa parte de gestão de terceiros. Então, a gestão de terceiro, como que a gente faz?
qual que seria o mundo ideal, né, ali da gestão de terceiros? Primeiro a gente faz o due diligência, a gente vê se esse parceiro ele tem um nível adequado de aderência à LGPD, qual que é esse nível de aderência dele à LGPD, para a gente o quê? Incorporar no nosso contrato com ele original as cláusulas de proteção de dados, bem como as cláusulas que assegurem a parte de segurança da informação também. Né? Então, caso aconteça um vazamento de dados, né, quais são as medidas técnicas e administrativas de segurança da informação que essa empresa tem? Né? Então, isso vai tudo também a parte de relação contratual. E a gente disponibilizou os modelos lá para vocês também. Os nossos modelos, eles já tinham a parte de medidas técnicas e administrativas voltadas para a segurança de SI, tá? Então, foi feito só um upsell ali, né? A gente deu um up nos documentos, mas quem já tinha utilizado os modelos da DPOnet antes já vai conseguir atender. O importante é a gente grifar lá a parte de medidas técnicas e administrativas referentes à segurança da informação e à proteção de dados, tá? Porque já tinha nos modelos da DPOnet, tanto no modelo de controlador-operador, controlador titular, tá? Todos esses modelos já contemplam as cláusulas tanto de proteção de dados, bem como boas práticas de segurança da informação. E, para isso também, a parte de gestão de terceiros também vai ajudar a evidenciar a aderência nesse requisito. E aí, o último é transferência internacional, igual a Nath falou. Eu penso que transferência internacional talvez vai ser um dos nossos gargalos esse ano, mas, como eu falei para vocês, a parte de notificar o titular de dados, a gente já vai conseguir atender, né? Tanto na política, no aviso de privacidade, bem como no canal de comunicação. Talvez o nosso gargalo seja realmente com as Big Techs. Mas, primeiro passo, verifiquem se realmente a hospedagem de vocês é fora do Brasil. Tá? Verificando que é fora do Brasil, aí a gente parte para essa boa prática de tentar entrar em contato, solicitar adequação via cláusula contratual, tá? E caso vocês precisem de ajuda para isso, vocês contem com a gente também. E aí, talvez, gente, seja a hora da gente, vocês procurarem a gente, né? Para quem ainda não se atentou para essa parte eu tenho muitas Unimedes que já estão, né, fazendo essa parte da transferência internacional. Só que eu tenho muitas Unimedes também que ainda não começaram a mexer com essa parte. É importante que vocês comecem a mexer com essa parte, acionem a gente para que a gente possa orientar vocês da melhor forma. Ou seja, trazer uma nuvem para o Brasil, trazer essa hospedagem para o Brasil. Se não for uma opção trazer para o Brasil por conta de recurso, a gente pensar na melhor estratégia, tá? Como a Nath disse, a gente tem aí a parte da questão dos países com o mesmo nível de aderência. Eu acredito que até o final desse ano, talvez começo do ano que vem, saia aí o primeiro país, né, aderente, para que a gente possa fazer o compartilhamento de dados. Mas tudo a gente precisa esperar o posicionamento da NPD. E como bem falado lá também no curso da Unimed do Brasil, é importante que vocês acompanhem também a questão da NPD, as publicações da NPD, para que vocês fiquem atentos também ao que a NPD vem postando sobre transferência internacional, sobre atualização de mapeamento de dados, sobre titular de dados, atendimento ao titular de dados, tá? Para que a gente sempre possa levar a visão de como é o ambiente de uma operadora de saúde, para que a gente possa ter também ali diretrizes que estejam cada vez mais de acordo, né, com a nossa realidade. Porque às vezes a gente tem muitas diretrizes assim que não estão de acordo com a nossa realidade, que fica um pouco difícil da gente implementar no nosso dia a dia, mas a NPD ela sempre abre consulta pública para a gente poder participar. Então é importante sempre que a gente participe. A DPOnet sempre participa. Quando eu não posso participar, alguma das meninas aqui participam também. Inclusive, a gente tem uma aberta sobre órgãos públicos, que também está acontecendo hoje,
Então, é sempre importante. Ano que vem também tem uma agenda regulatória bem grande aí da NPD. E é isso, pessoal. Eu espero que essa live tenha esclarecido algumas coisas para vocês, tá? Que tenha esclarecido também como está funcionando o programa de governança. Quem é cliente da DPOnet e ainda não está sabendo do módulo de governança, não está conseguindo mexer no módulo de governança, quer utilizar o módulo de governança, tá? Entre em contato com a gente. Independente se você tiver contratado só a plataforma, você pode entrar em contato com a gente também, a gente vai te dar esse suporte. A gente tem a equipe aqui de governança que está dando apoio para quem tem o contrato de plataforma, mais de PO as a Service, mas a gente tem uma outra equipe aqui também que dá apoio para quem tem só plataforma, tá? Que é a parte de sucesso do cliente, onde eles vão auxiliar vocês também como que funciona o módulo, como que vocês podem inserir essas evidências lá, tá? Se não tiver recebido o descritivo de aplicabilidade, entre em contato conosco via ticket, tá? Que a gente envia para vocês. E eu acho que é isso. Sobre os requisitos de segurança da informação e governança, o Wallace ele já vem fazendo live com vocês, né? Compartilhando materiais também aí para vocês sobre as atualizações que teve, os requisitos que vocês precisam fazer. Ontem ele fez, acho que foi ontem, né? Ou semana passada, ele fez uma live falando da PSI. Com a PSI, vocês vão conseguir atender muitos requisitos da parte de segurança da informação. Tá? Então, por isso que é importante que vocês façam também essa parte de governança. E é isso. Se vocês tiverem dúvida também no cálculo de impacto, essas coisas, e quiserem solicitar ajuda para nós, fiquem à vontade também para solicitar. Uma coisa que eu peço para vocês, vamos centralizar tudo que for documento para validar do PNG-PPD, vamos centralizar no programa de governança, tá? No módulo de governança, porque eu tenho equipes aqui dedicadas a fazer revisão só do módulo de governança, tá? E aí, às vezes vocês mandam via ticket, pode ficar, às vezes, duas equipes paralelas validando documento de vocês do PNG-PPD. Então, é interessante que vocês centralizem tudo no programa de governança, que a gente vai validar tudo, tá? A gente colocou o prazo lá para fazer a revisão até dia 5 de dezembro, tá? Então, tudo que vocês colocarem até dia 5 de dezembro, a gente vai fazer aqui uma força-tarefa para fazer revisão e validação, tá? Então, vai ter até o duplo check aí com sugestão de aderência para vocês. E após esse prazo, aí a gente também vai tentar validar, a gente vai depender muito das nossas agendas aqui, de como que vai ser as próximas reuniões do PNG-PPD, mas a gente também a gente sabe que bastante gente entra de férias agora, não fiquem preocupados, tá? Que vocês vão entrar de férias, a gente está aqui para apoiar e a gente separou uma equipe aqui agora de governança, que a gente sabe que PNG-PPD a gente vai ter que trabalhar o ano inteiro. Então, o programa ele contempla basicamente 3 fases, que é a fase inicial da submissão, depois a gente tem a contestação e uma possível nova submissão. Então, é um programa aí que a Unimed vai ter que realmente fazer um planejamento estratégico, vai ter que realmente incluir dentro da rotina, tá? E eu acho que eram essas considerações que eu tinha para fazer. Meninas, se vocês quiserem fazer alguma consideração ou se despedir, fiquem à vontade. Bom, acredito que seja isso mesmo, foi bem produtivo. Como a Rê bem posicionou, caso vocês tenham dúvidas, pode entrar em contato com a gente, tá? Pelo ticket, quem tem nosso número corporativo aqui pode enviar mensagem também, que a gente responde. Nós temos grupos no WhatsApp, podem enviar as dúvidas nos grupos também, tá bom? Não fiquem com dúvidas, independente do horário, na medida em que a gente visualizar a mensagem, a gente já vai respondendo. Se for dúvidas de segurança da informação e TI, podem enviar também, porque a gente tem um time, como a Rê mesmo disse, e aí a gente passa para esse time, a gente, de repente, até pode marcar uma reunião de 15 minutos, 30 minutos, para esclarecer as dúvidas, tá bom? Caso vocês tenham dúvidas também aqui, que irão tirar já agora, pode colocar aqui no chat, a gente ainda tem mais um tempinho. Certificado está aqui no link, a Bárbara deixou fixado.
ela também já esclareceu, né, e eu também já falei no início da reunião, que os certificados eles serão enviados assim que o link, assim que ela tirar o link lá da comunidade, porque existem algumas Unimedes ainda que não conseguiram assistir aos cursos, por isso que ainda está visível para vocês e por isso também que ela não enviou ainda os certificados, tá? Mas ela pretende finalizar ainda essa semana os envios. A partir da semana que vem, vocês já estarão recebendo todos os certificados. E é isso. Muito obrigada pela participação de todos. Nath, quer falar alguma coisa? Não, só me despedir mesmo, gente. Obrigada pela atenção de vocês. A gente está disponível aqui para poder ajudar vocês. No que precisar, eu, a Maria, a Rê, toda a nossa equipe. Se vocês tiverem dúvidas, podem enviar documentos, coloquem ali para a gente validar. Ah, está sem assinatura. Não tem problema, coloca ali, a gente valida. Aí provavelmente a gente vai reprovar. Aí vocês, falando que é por conta da assinatura, vocês mandam para aprovação, para assinatura e devolvem para a gente, tá? Não tem problema nenhum se tiver sem essa aprovação ou assinatura, tá bom? É isso, gente. Tenham um bom dia. Tchau, tchau. Gente, lembrando que lá no projeto de governança, tentem enviar a documentação como se vocês de fato estivessem enviando para o Brasil. Porque a nossa análise ela vai partir desses envios, tá? Então, vocês vão colocar a justificativa que vocês colocariam lá para enviar para o Brasil, vão colocar o documento perfeitamente sinalizado, tudo, como assinado também, como se fosse enviar para o Brasil de fato. Tá bom? É isso, gente. Obrigada. Gente, muito obrigado. A live vai ficar gravada para vocês tirarem as dúvidas e enviarem para os colegas. E é isso. Um ótimo dia para todos. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.